Histórias. 1. A Vila Inunaki, o lugar onde as leis do Japão não se aplicam. Essa é a lenda mais famosa. Dizem que, perto do túnel, existe uma vila escondida chamada Inunaki-mura, onde os moradores vivem isolados do resto do país. Segundo a lenda, ninguém pode sair ou entrar, e existe até uma placa fictícia na entrada dizendo: as leis do Japão não se aplicam aqui. A vila seria formada por descendentes de criminosos, pessoas deformadas ou envolvidas com práticas proibidas, como assassinato, canibalismo ou rituais macabros. Muitos relatos falam de pessoas que tentaram ir até essa vila e nunca mais voltaram. Imagine dirigir por uma estrada esquecida no interior do Japão, cercada por árvores densas, um silêncio tão absoluto que você consegue ouvir o som da sua própria respiração. O asfalto se transforma em cascalho, o sinal do celular desaparece, e então, como se tivesse cruzado um limite invisível, você chega ao túnel Inunaki. Abandonado, coberto de musgo e marcado por pichações indecifráveis, ele guarda o segredo de uma vila envolta em medo e mistério, a Vila Inunaki. Muitos dizem que ela está escondida nas montanhas próximas, completamente isolada do resto do país. Nenhuma estrada oficial leva até lá, nenhum mapa mostra sua localização exata. O mais assustador é o que dizem existir em sua entrada. Uma placa envelhecida, meio coberta pela vegetação, que traz uma única frase escrita com tinta vermelha desbotada: as leis do Japão não se aplicam aqui. Essa frase não é apenas um aviso, é uma sentença. Dizem que quem cruza essa fronteira invisível já não está mais no mesmo mundo. Os poucos que alegam ter entrado na vila contam histórias aterrorizantes. Casa de madeira em ruínas, construções que parecem paradas no tempo, fumaça saindo de chaminés que não deviam funcionar e moradores que os observam das sombras, em silêncio, imóveis, como se tivessem esquecido que é ser humano. Alguns relatam ter sido perseguidos por figuras deformadas, com olhos brancos e bocas que murmuram palavras antigas. Outros dizem ter sido cercados por sons de passos que vinham de todos os lados, mas sem ver ninguém. O tempo dentro da vila parece distorcido. O céu permanece nublado mesmo em dias claros, e uma névoa espessa impede qualquer tentativa de fuga. Câmeras param de funcionar, bússolas giram sem direção, e quem tenta marcar o caminho de volta nunca encontra os próprios rastros. Segundo a lenda, a vila seria habitada por descendentes de criminosos, pessoas exiladas por práticas proibidas, como canibalismo, assassinatos rituais e cultos macabros. Eles teriam formado uma sociedade paralela, onde regras são impostas com extrema violência e qualquer desvio é punido com mutilação ou morte. As histórias dizem que os moradores da Vila Inunaki não apenas rejeitam o Japão moderno, mas odeiam qualquer forasteiro. Há quem afirme que o local possui um líder conhecido apenas como sacerdote, uma figura encapuzada que conduz cerimônias à meia-noite em um templo de pedra, onde o som de tambores e gritos podem ser ouvidos até do túnel, quilômetros abaixo. Ninguém sabe ao certo se essas cerimônias são reais, mas há relatos de pessoas que voltaram da vila com olhos esbugalhados, arranhões profundos pelo corpo e repetindo frases sem sentido, como se tivessem sido possuídas. Uma das histórias mais conhecidas aconteceu nos anos 90, quando 2 estudantes universitários tentaram encontrar a vila como parte de um documentário amador. Eles seguiram as trilhas próximas ao túnel Inunaki, desapareceram por 2 dias, e quando reapareceram, estavam descalços, cobertos de lama e ferimentos. Um deles gritava desesperado que eles estavam vindo e que precisavam queimar as roupas. O outro nunca mais falou. Durante meses, os 2 sofreram pesadelos e distúrbios mentais severos. Suas câmeras foram encontradas, mas os cartões de memória estavam corrompidos. O único frame recuperado mostrava uma figura humanoide coberta de panos, observando de longe, em pé entre as árvores. Esse episódio se espalhou na internet como uma maldição, levando outros curiosos até a área. E, em muitos casos, resultando em mais desaparecimentos. Mesmo hoje, em fóruns japoneses e comunidades online dedicadas ao ocultismo, aparecem relatos de pessoas que dizem ter encontrado um caminho escondido atrás de uma cascata seca, ou uma estrada de terra encoberta por folhas, que leva direto à vila.
Fotos embaçadas de cabanas abandonadas, vídeos com sons de vozes sussurrando em dialetos antigos e imagens de símbolos gravados nas árvores alimentam a lenda. Alguns afirmam que a vila se move, que ela aparece apenas para aqueles marcados por algum tipo de tragédia pessoal ou atraídos por um chamado espiritual. Para esses, o caminho até Nunakimura não é uma simples trilha, mas uma travessia inevitável. E uma vez que você a encontra, não há retorno garantido. O mais curioso é que mesmo investigadores e autoridades locais evitam falar sobre o assunto. Muitos dizem que o governo japonês teria abafado a existência da vila para evitar histeria coletiva ou até mesmo proteger os que vivem lá, se é que alguém ainda vive. A vila Inunaki tornou-se um símbolo do que há de mais obscuro no folclore moderno japonês. Uma mistura de horror rural, isolamento extremo e segredos inomináveis. A frase na placa, "As leis do Japão não se aplicam aqui", é mais do que um aviso sombrio. É uma porta de entrada para o desconhecido. E talvez o mais assustador seja isso, a ideia de que, em algum lugar nas florestas do Japão, existe uma sociedade perdida, onde o tempo parou, a moralidade foi distorcida e o mal é apenas uma forma de sobrevivência. Se um dia você ouvir falar de uma trilha fora do mapa, que leva a um vilarejo esquecido, pense 2 vezes antes de seguir, porque quem encontra a Vila Inunaki pode nunca mais encontrar o caminho de volta. Histórias 2. O assassinato real de 1988. Essa parte não é lenda. Em dezembro de 1988, um jovem de 20 anos chamado Koichi Ishikawa foi brutalmente assassinado perto do velho túnel Inunaki por um grupo de adolescentes. Eles o torturaram, queimaram vivo e abandonaram seu corpo no local. Esse caso abalou o país e contribuiu para que o túnel ganhasse uma reputação ainda mais macabra. Desde então, moradores visitantes afirmam ouvir gritos de dor, passos atrás de si e sentir uma presença opressora dentro do túnel, principalmente à noite. Em dezembro de 1988, o Japão foi abalado por um crime tão brutal que até hoje ecoa nas paredes frias do túnel Inunaki. Não era mais uma lenda, nem um rumor nascido do medo, era realidade. O nome da vítima era Koichi Ishikawa, um jovem de apenas 20 anos, cheio de planos, com uma vida inteira pela frente. Mas o destino dele foi interrompido de forma cruel. Koichi foi abordado por um grupo de adolescentes nas proximidades do velho túnel abandonado. O que começou como uma intimidação comum logo se transformou em um espetáculo de violência sem limites. Ele foi torturado por horas, humilhado, espancado e, por fim, queimado vivo. O corpo foi deixado ali mesmo, no meio do frio concreto úmido do túnel, onde as paredes são testemunhas silenciosas da dor que ele sentiu. Quando o crime veio à tona, o Japão inteiro ficou em choque. A brutalidade, a frieza, a escolha do local, tudo parecia ter sido retirado de um pesadelo sem fim. O caso logo se espalhou pelos jornais e programas de televisão. Mas algo ainda mais estranho começou a acontecer. Pessoas que passaram pelo túnel após o assassinato começaram a relatar eventos inexplicáveis. Gritos distantes, como se alguém estivesse sendo torturado. Um eco de dor que não pertencia a ninguém vivo. Alguns motoristas contaram que, ao cruzar a área, sentiram o carro perder potência subitamente, ouviram uma figura ensanguentada na beira da estrada, imóvel, observando em silêncio. Outros, que ousaram entrar no túnel à noite, disseram ouvir passos atrás de si, passos lentos, arrastados, como se alguém gravemente ferido estivesse tentando segui-los. E quando se viravam, não havia ninguém. Esse fenômeno passou a ser conhecido como retorno de Koichi, uma teoria espiritual de que a alma dele não descansou e ainda procura justiça ou uma saída daquele lugar amaldiçoado. Moradores das redondezas contam que a atmosfera do túnel mudou desde o assassinato. Antes, era apenas um local abandonado, uma ruína esquecida pela modernização. Depois do crime, tornou-se um imã para o sobrenatural, um espaço onde o ar parece pesar mais, onde a escuridão é espessa demais para ser natural. Um casal que caminhava pela região em 1993 relatou ter ouvido uma respiração ofegante vindo de dentro do túnel, mesmo sem haver vento ou qualquer sinal de presença humana.
Quando acenderam a lanterna e olharam para dentro, viram marcas de mãos vermelhas nas paredes internas, como se alguém estivesse tentando escapar. Essas marcas desapareceram momentos depois. Nenhum dos dois quis mais voltar ali. Desde então, surgiram inúmeros relatos semelhantes, alimentando a teoria de que o assassinato de Koichi abriu uma espécie de fissura espiritual no local, uma brecha por onde o sofrimento eterno escapa e se manifesta aos vivos. Para os investigadores que cuidaram do caso, alguns detalhes nunca fizeram sentido. Os adolescentes que cometeram o crime afirmaram que escolheram o túnel porque ouviram vozes mandando ir até lá. Uma explicação que na época foi considerada apenas uma desculpa imatura. Mas, anos depois, 2 dos envolvidos relataram a mesma coisa em entrevistas separadas. Diziam que, desde a infância, tinham pesadelos com o túnel, que sentiam uma força estranha os atraindo para aquele lugar. Um deles chegou a afirmar que, na noite do assassinato, ouviu uma risada baixa ecoando nas paredes antes de tudo acontecer. Embora isso tenha sido descartado como delírio ou tentativa de amenizar a culpa, muitos acreditam que havia algo mais ali. Algo que já residia no túnel antes mesmo de Koichi ser morto, e que se alimentou da violência daquele dia para se tornar ainda mais presente. Com o passar dos anos, o velho túnel foi fechado com concreto em algumas entradas. Mas nem isso impediu curiosos, investigadores paranormais e amantes do oculto de visitarem o local. Muitos afirmam que o espírito de Koichi não está sozinho, que há outras presenças ali, entidades que se ocultam nas sombras, esperando por mais sofrimento para se manifestar. Algumas investigações paranormais registraram picos inexplicáveis de temperatura, ruídos captados em gravações de áudio e até aparições em vídeos. Uma dessas gravações, feita em 2004, mostra uma silhueta parada no fundo do túnel, que desaparece em um piscar de olhos. Ao revisar o material, o cinegrafista percebeu que o relógio dele parou exatamente às 23h44, o horário estimado da morte de Koichi, segundo os laudos da época. Hoje, ao falar sobre o túnel Inunaki, não se fala apenas de uma lenda urbana. Fala-se de um crime real que nunca foi esquecido, de uma presença que permanece viva, mesmo depois de décadas. De um lugar que parece carregar o peso do sofrimento humano como uma cicatriz aberta no solo japonês. A história de Koichi não é apenas uma tragédia, é uma âncora espiritual que prende o túnel a um ciclo interminável de dor. E quem ousa entrar ali sentirá isso, sentirá que está sendo observado, sentirá que os gritos não vêm do passado, mas de algo que ainda está lá dentro, esperando, sussurrando, sofrendo. História 3. A maldição do túnel abandonado. O túnel antigo foi fechado nos anos 90, mas quem se aventura até lá afirma que ele está amaldiçoado. Equipamentos eletrônicos falham, os carros param de funcionar perto da entrada e há relatos de vozes sussurrando no escuro. Alguns dizem que, ao atravessar o túnel, você pode desaparecer ou ser levado para outra dimensão. Outros juram que viram figuras fantasmagóricas ou pessoas com comportamentos estranhos observando de dentro da floresta. Quando o velho túnel Inunaki foi oficialmente desativado nos anos 90, muitos acreditaram que, com isso, as histórias de terror envolvendo aquele local chegariam ao fim. Mas o que ninguém esperava era que, com o abandono, surgiria uma nova e ainda mais temida lenda, a maldição do túnel abandonado. Não se trata apenas de uma sensação estranha ao passar por ali. A maldição parece interagir com o ambiente, afetando não só o psicológico das pessoas, mas também o mundo físico ao redor. Relatos indicam que equipamentos eletrônicos simplesmente deixam de funcionar ao se aproximarem da entrada. Câmeras desligam sozinhas, lanternas falham, celulares perdem o sinal e até motores de carros param repentinamente, como se uma força invisível drenasse toda a energia dos aparelhos. É como se o túnel rejeitasse qualquer tentativa de ser observado, documentado ou compreendido, uma entidade viva que quer continuar esquecida. Exploradores urbanos, caçadores de lendas e investigadores do paranormal relatam que a atmosfera dentro do túnel não é apenas assustadora, ela é opressora. O ar parece mais denso, como se cada respiração exigisse esforço. Alguns afirmam que,
Logo após adentrar alguns metros, começam a ouvir sussurros. Não vozes claras, mas murmúrios abafados, como se alguém estivesse falando atrás das paredes. Em muitos casos, os sons não têm origem visível, e quando alguém tenta gravá-los, o áudio fica corrompido. Há relatos ainda mais perturbadores. Pessoas que entraram no túnel e saíram pelo mesmo lado, jurando que haviam caminhado por mais de 1 hora. Em outros casos, exploradores garantem ter atravessado o túnel, mas ao sair, perceberam que estavam no mesmo ponto onde haviam começado, como se o espaço tivesse dobrado, criando um ciclo interminável, ou como se algo estivesse brincando com a noção de tempo e direção. Um dos relatos mais famosos aconteceu em 2001, quando 2 amigos decidiram filmar a travessia noturna do túnel. Levaram lanternas, câmeras até um medidor de radiação. Durante a caminhada, a câmera começou a captar pequenas luzes piscando ao fundo, como olhos observando na escuridão. Em determinado momento, um dos rapazes caiu no chão, paralisado, com os olhos vidrados e sem reação. Segundo o amigo, ele dizia, repetidamente, "Não é real, não é real", enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Quando conseguiram sair, ele não lembrava de nada. Os médicos disseram que foi um surto psicótico súbito. O vídeo gravado naquela noite foi divulgado anos depois, e até hoje internautas apontam uma silhueta nas sombras, seguindo os 2 jovens em silêncio, sem nunca se aproximar. Uma figura que não estava presente no momento da gravação, mas apareceu nas imagens como uma espécie de presença parasita. Outros visitantes descrevem sensações físicas intensas dentro do túnel. Calafrios constantes, dor de cabeça súbita, náuseas e até perda de memória. Há quem diga que, ao cruzar o ponto central do túnel, é possível ver formas humanas na floresta ao redor, figuras imóveis, cobertas de sombra, observando de longe, como se fossem guardiões de algo que não deve ser descoberto. Em casos mais extremos, pessoas afirmam ter perdido horas dentro do túnel, mesmo tendo percorrido poucos metros. Alguns que tentaram gravar vídeos ou fazer transmissões ao vivo tiveram seus arquivos completamente corrompidos, com imagens distorcidas e ruídos que lembram gritos ou lamentos. Em uma dessas transmissões, que durou pouco mais de 15 minutos antes de ser interrompida, pode-se ouvir ao fundo uma voz baixa repetindo: "Vocês não deviam estar aqui." Existe também uma teoria aterrorizante que surgiu entre pesquisadores do oculto, a de que o túnel abandonado funciona como uma passagem entre mundos, uma espécie de corredor liminar, onde as regras do nosso universo não se aplicam completamente. Isso explicaria os lapsos temporais, os apagões de memória e os relatos de pessoas que juram ter visto familiares mortos ou revivido traumas antigos enquanto estavam dentro do túnel. Uma mulher de 43 anos, residente em Fukuoka, contou que ao visitar o local com amigos, teve a sensação de estar revivendo o enterro de sua mãe, mas de forma distorcida, como se estivesse assistindo a cena de fora do próprio corpo. Ao sair do túnel, ela chorava compulsivamente e até hoje evita falar sobre o que viu. Com o tempo, a maldição do túnel abandonado deixou de ser apenas um boato entre moradores. Passou a fazer parte de documentários, investigações paranormais e vídeos de internet. Mesmo assim, o governo local nunca fez esforços para selar completamente a entrada. Alguns dizem que é porque seria impossível conter o que está lá dentro. Outros acreditam que o túnel está sendo monitorado discretamente por autoridades que sabem mais do que revelam. Mas a verdade é que, até hoje, quem se aventura por aquele caminho escuro e úmido corre o risco de não apenas encontrar o inexplicável, mas de nunca mais ser o mesmo. Porque o túnel Inunaki não é apenas um local abandonado, é uma ferida aberta no tecido da realidade. Uma cicatriz no mundo físico que pulsa, vive e continua esperando por sua próxima vítima. História 4. Mensagens misteriosas e símbolos estranhos. Exploradores urbanos já encontraram mensagens escritas nas paredes do túnel e árvores próximas com símbolos esculpidos que lembram rituais ou avisos. Muitos acreditam que ali já ocorreram práticas ocultistas ou que a região é um portal para algo maior, talvez ligado ao tal vilarejo escondido.
Entre os muitos mistérios que cercam o velho túnel Inunaki, há um detalhe frequentemente ignorado por quem se aventura por ali: as paredes. Não são apenas sujas ou cobertas de mofo pelo tempo, elas parecem carregar mensagens. Escritas com tinta preta, vermelha ou arranhadas na pedra com algum objeto cortante, essas inscrições vão muito além de pichações juvenis. São frases curtas, muitas vezes perturbadoras, como ele ainda está aqui. Não entrou, você será o próximo. Algumas estão escritas em japonês arcaico, um tipo de linguagem que poucos ainda conseguem ler. Mas o que realmente chama atenção são os símbolos, desenhos geométricos, círculos incompletos, cruzes invertidas, mãos espalmadas com dedos a mais, olhos cercados por linhas que lembram grades ou gaiolas. Quem analisa essas marcas afirma que elas não seguem padrões aleatórios. São semelhantes a registros encontrados em locais onde cultos ocultistas realizavam rituais de invocação ou aprisionamento espiritual. Mas os sinais não estão apenas nas paredes do túnel. Árvores ao redor do local também exibem símbolos esculpidos com cuidado milimétrico, como se alguém passasse horas ali, deixando recados para quem sabe interpretar. Alguns acreditam que esses símbolos formam um caminho, uma espécie de trilha que leva até a tal vila escondida de Nunakimura, uma cidade fantasma que, segundo a lenda, abriga os descendentes dos fundadores originais, agora deformados física e espiritualmente, protegendo um segredo milenar. Outros estudiosos do oculto têm uma teoria ainda mais perturbadora. Os símbolos marcam um portal, um ponto de passagem entre o nosso mundo e outra dimensão, possivelmente ligada ao inferno, ao Yumi, mundo dos mortos na mitologia japonesa, ou a um plano espiritual habitado por entidades que não compreendemos. E esse portal estaria instável, abrindo-se ocasionalmente, permitindo que coisas escapem. Exploradores que tentaram decifrar as mensagens relatam experiências bizarras logo após a visita. Um rapaz de Osaka contou que, ao voltar de uma expedição noturna no túnel, encontrou palavras idênticas às que viu nas paredes, gravadas no espelho do banheiro de casa. Ele morava sozinho. Outro visitante, fascinado pelos símbolos, tentou copiar alguns deles para estudar depois. Dias depois, sonhava repetidamente com um homem sem rosto desenhando com sangue os mesmos sinais no chão de uma caverna. Nos sonhos, ele dizia frases em uma língua desconhecida, mas uma delas era sempre traduzida na mente do sonhador. Pare de olhar, ou será olhado de volta. A partir de então, o homem relatou sentir-se observado em todos os lugares e eventualmente foi internado com sinais de paranoia extrema. Não há registros de sua alta. As mensagens também parecem se mover. Sim, mover. Relatórios de vídeos e fotos feitos por exploradores em momentos diferentes mostram que símbolos aparecem em locais que antes estavam limpos ou mudam de forma entre visitas. Alguns acreditam que há um grupo responsável por renovar essas inscrições durante a noite. Outros, que as próprias paredes reagem à presença humana, como se o túnel escrevesse sua própria história a cada passo dado por alguém ali dentro. Um vídeo viral de 2019 mostra duas jovens caminhando até a entrada do túnel. Em um dos registros, a parede está limpa. Minutos depois, voltando pelo mesmo caminho, uma nova frase aparece, ainda escorrendo tinta vermelha. Eles a escolheram. A jovem que segurava a câmera desmaiou logo após ver a inscrição. O vídeo termina com o som de passos correndo e gritos distantes. Entre os mais supersticiosos, existe a crença de que algumas mensagens não são apenas avisos, mas convites. Elas só podem ser lidas por pessoas sensíveis, e quem as compreende está sendo chamado. Chamado para algo que está do outro lado da escuridão. E uma vez que esse chamado é aceito, mesmo inconscientemente, a pessoa nunca mais será deixada em paz. Pesadelos começam, ruídos estranhos em casa, aparelhos se ligam sozinhos, e sempre, símbolos se aparecem onde não deveriam. Um jovem estudante de Tóquio relatou que após visitar o túnel, começou a desenhar compulsivamente os símbolos em cadernos, mesas, paredes. Dizia que era como se as mãos soubessem o que fazer, mesmo que a cabeça não entendesse. Ele sumiu em 2022, e a última imagem registrada por uma câmera de segurança mostra ele caminhando sozinho para dentro da floresta, na direção do túnel.
As mensagens misteriosas e símbolos estranhos são mais do que arte macabra ou vandalismo. Eles parecem ser parte de algo muito mais profundo e antigo, como fragmentos de um ritual que nunca foi concluído ou que está em constante repetição, alimentando-se de cada nova alma que ousa cruzar aquele túnel. E quanto mais pessoas olham, mais o mistério se fortalece, como se estivéssemos ajudando, sem perceber, a abrir uma porta que nunca deveria ter sido tocada. História 5. Aparecimento de uma mulher deformada que pede carona. Exploradores afirmam que, em noites específicas, uma mulher aparece pedindo carona próxima à entrada do túnel. Ela parece normal à primeira vista, mas ao entrar no carro, os motoristas percebem que seu rosto está completamente deformado, como se tivesse sido queimado. Dizem que ela desaparece assim que o veículo passa do meio do túnel. Essa lenda é conectada com o caso real de 1988. Algumas versões afirmam que essa mulher seria a mãe espiritual do jovem assassinado ou um espírito vingativo de outra vítima não identificada que morreu no local. Existem histórias que são contadas apenas em sussurros, como se o próprio som pudesse atrair aquilo de que se fala. E entre todas as lendas que cercam o túnel Inunaki, uma delas causa um tipo diferente de calafrio. Aquele que não vem do susto imediato, mas a inquietação que se instala quando se pensa na possibilidade de ser real. É a história de uma mulher deformada que aparece à noite, pedindo carona na beira da estrada, próxima à entrada do túnel. À primeira vista, ela parece comum, vestida com roupas discretas, geralmente brancas ou cinza, cabelos longos escondendo parcialmente o rosto, e uma expressão vazia, de alguém que apenas quer chegar em casa. Mas algo nela nunca parece certo. Talvez a forma como fica parada, imóvel, encarando o vazio. Talvez o modo como surge de repente, onde antes não havia ninguém. Ou, talvez, o verdadeiro terror esteja em quando ela aceita entrar no carro. Motoristas que tiveram a coragem, ou azar, de parar para essa figura, relatam que tudo parece normal nos primeiros segundos. Ela entra em silêncio, às vezes com um leve agradecimento em japonês, e indica com um gesto a direção do túnel. Mas é só ao se aproximar da entrada que a coisa muda. Um deles contou que, ao passar pela primeira metade do túnel, o retrovisor começou a embaçar. Não o vidro, mas a imagem refletida. E então, no reflexo, o rosto da mulher apareceu, completamente deformado, como se tivesse sido queimado com ácido. A pele derretida, os olhos brancos e sem pupilas, os lábios abertos em um sorriso largo demais para ser humano. Quando o motorista olhou diretamente para ela, não havia ninguém no banco de trás. Mas o cheiro de carne queimada permaneceu no carro por dias. Outros relatos seguem um padrão semelhante. Uma jovem motorista, que trabalhava como entregadora noturna, disse ter visto mulher parada exatamente ao lado da placa que marca o início do túnel antigo. Ao parar, pensou tratar-se de uma pessoa ferida, pois a mulher mancava e parecia chorar. Ela abriu a porta e a mulher entrou, sem dizer nada. Quando perguntou se estava tudo bem, ouviu como resposta um som estranho, como se fosse uma voz vinda de dentro d'água. Minutos depois, o carro simplesmente desligou no meio do túnel. O celular da motorista travou e tudo ao redor mergulhou em um silêncio antinatural. Então, um grito veio do banco de trás. Um grito que não parecia humano. Ela fugiu, deixando o carro e tudo para trás. Quando voltou com a polícia horas depois, o carro ainda estava lá, mas as portas estavam todas trancadas por dentro. Alguns moradores antigos da região acreditam que essa mulher seja uma vítima esquecida, alguém que morreu no túnel e nunca teve seu corpo encontrado. Há quem diga que ela é o espírito de uma mãe que perdeu o filho, ou que foi assassinada enquanto buscava ajuda. Mas outros acreditam em algo mais obscuro. Ligam essa figura ao assassinato real de Koichi Ushikawa, ocorrido em 1988. A teoria de que essa mulher seja manifestação do luto transformado em fúria, uma Onri, como dizem no folclore japonês, um espírito vingativo que se recusa a descansar. Há inclusive versões que afirmam que ela é a mãe espiritual de Koichi, ou uma projeção da dor que ainda assombra o local. E seu objetivo é um só,
arrastar outros para o mesmo sofrimento. Uma característica em comum nos relatos é o desaparecimento repentino da mulher. Seja dentro do carro, seja fora dele, em todos os casos ela some no instante em que o túnel é atravessado. Às vezes, acompanhada de um som agudo, como de um rádio sem sintonia. Outras vezes, deixando para trás uma marca no estofado, uma mancha escura em forma de mão, ou que parece ser pele queimada grudada no banco. Um vídeo gravado por um grupo de caçadores de lendas urbanas mostrou um momento assustador. Enquanto passavam pelo túnel à noite, filmando com visão noturna, a câmera capturou por um breve instante reflexo de uma mulher no vidro lateral, mesmo que não houvesse ninguém fora do carro. O reflexo estava dentro. O vídeo termina com gritos e a câmera caindo no chão. O grupo sumiu por 2 dias e, quando foram encontrados, estavam em estado de choque. Existem também variações da lenda. Uma diz que, se você passar pelo túnel 3 vezes em uma mesma noite, verá a mulher parada no acostamento na 3ª passagem, olhando diretamente para você. Outra afirma que, se você se recusar a parar quando ela aparece, um acidente ocorrerá poucos quilômetros depois. Alguns motoristas que alegam tê-la ignorado sofreram falhas mecânicas inexplicáveis ou foram encontrados mortos em colisões estranhas, sem sinais de frenagem ou tentativa de desviar. Seria coincidência ou castigo? O mais aterrorizante, no entanto, é o testemunho de um homem que afirma ter levado a mulher até o fim do túnel e deixado-a sair. Ele disse que ela olhou para ele antes de sair do carro e sussurrou: "Agora é você." Desde então, sua vida virou um inferno. Passou a ver o rosto da mulher em reflexos, ouvir batidas na porta durante a madrugada e sentir cheiro de fumaça mesmo com a casa fechada. Dormir se tornou impossível. Eventualmente, perdeu o emprego, os amigos e desapareceu. O último vídeo em seu canal no YouTube termina com ele dizendo: "Se você a vir, não pare, não fale e, pelo amor de Deus, não a leve para o túnel." Essa é a maldição da mulher deformada que pede carona. Um espírito que parece surgir do arrependimento, da dor e da raiva que habitam aquele túnel maldito. Talvez ela seja uma vítima. Talvez seja o próprio mal disfarçado. Mas uma coisa é certa: quando se está sozinho, à noite, na estrada que leva ao túnel Inunaki, e uma figura solitária surge pedindo carona, pense bem antes de encostar, porque às vezes o que entra no seu carro nunca mais sai. História 6. O som de garrafas caindo e gritos abafados no túnel. Relatos consistentes de visitantes falam sobre sons metálicos de garrafas quebrando ou sendo chutadas dentro do túnel, mesmo quando não há ninguém lá. Outros afirmam ouvir gritos abafados, como se alguém estivesse sendo sufocado ou agredido. A teoria é que esses sons seriam ecos espirituais de crimes que aconteceram no local, seja o assassinato de 1988 ou outros que nunca foram descobertos. Alguns sons têm o poder de nos arrancar da realidade, como se fossem portais invisíveis para um lugar onde as leis naturais deixam de existir. E, no túnel Inunaki, há um som em especial que se repete com frequência entre os relatos de quem teve coragem de enfrentá-lo, o barulho metálico de garrafas caindo e quebrando no escuro. À primeira vista, pode parecer algo banal. Talvez restos de lixo deixados por visitantes anteriores, chutados pelo vento ou por animais. Mas o que torna esses sons verdadeiramente perturbadores é a sua precisão, como se fossem reproduzidos de maneira ensaiada, no mesmo ponto do túnel, sempre quando a luz falha e o silêncio se instala. Aqueles que os ouviram descrevem uma sequência quase ritualística, um estalo seco, depois o tilintar de vidro sendo arranhado no chão, e, por fim, um estrondo de algo se estilhaçando, seguido por gritos abafados, distantes, como se alguém estivesse sendo sufocado atrás da parede de concreto. É impossível não sentir o arrepio subir pela espinha ao escutar esses relatos. Um grupo de exploradores noturnos relatou que, ao adentrar o túnel com lanternas e câmeras, tudo parecia calmo nos primeiros minutos. Mas assim que passaram da metade do túnel, suas lanternas começaram a falhar. Não por falta de bateria, mas como se alguma interferência invisível drenasse a energia. Foi nesse momento que os sons começaram. Primeiro,
Um leve chacoalhar metálico, depois o barulho seco de uma garrafa batendo contra o chão. Todos pararam, pensando que alguém havia deixado cair algum equipamento. Mas ninguém tinha se movido. A câmera de um deles registrou, com áudio limpo, o som exato de vidro sendo esmagado, como se alguém estivesse pisando em uma garrafa já quebrada, seguido por um gemido agonizante vindo do fundo do túnel. Ao revisar as imagens depois, viram algo ainda mais assustador. Por uma fração de segundo, uma silhueta escura, humanoide, estava parada na escuridão, imóvel, encarando diretamente para a lente. Há quem diga que esses sons são ecos espirituais, fragmentos de memórias presas ao concreto. Uma teoria recorrente é a de que as garrafas e os gritos seriam resquícios do crime de 1988, quando o jovem Koichi Ishikawa foi brutalmente assassinado por um grupo de adolescentes. Parte do que se sabe é que ele foi torturado antes de ser queimado vivo, e muitos acreditam que o som de garrafas sendo chutadas ou quebradas tem ligação direta com o que aconteceu naquela noite, como se fossem parte do ritual cruel que antecedeu sua morte. Testemunhas afirmam que esses barulhos não vêm de lugares específicos, mas parecem circular em volta do visitante, como se algo estivesse observando, esperando o momento certo para se revelar. Mas o mais inquietante não é o som em si, e sim o que acontece depois dele. Diversas pessoas relataram que, após ouvirem as garrafas quebrando, sentiram uma pressão repentina no peito, como se alguém os empurrasse contra o chão, seguido de uma sensação de mãos invisíveis tentando cobrir suas bocas. Gritos abafados, impossibilidade de se mover e, em alguns casos, perda de consciência por minutos. Uma garota de Tóquio, que foi com amigos até o local para gravar conteúdo paranormal, disse que ouviu nitidamente a frase Yamechi Kudasai. Por favor, pare, sussurrada atrás dela, antes de cair no chão em convulsões. Os amigos a levaram ao hospital, e desde então, ela sofre de paralisias do sono frequentes, sempre acompanhadas de sonhos em que está presa dentro de um túnel que não termina. Alguns moradores mais antigos falam de um padrão. O som sempre acontece entre 2 horas e 3 horas da madrugada. O chamado horário morto, ou hora do yokai, segundo as tradições japonesas. Há inclusive histórias de motoristas que estavam apenas passando pela estrada acima do túnel, sem sequer entrar, e ainda assim ouviram os sons vindo debaixo de seus pés, como se o túnel estivesse vivo, pulsando sobre a terra, com memórias que não querem ser esquecidas. Uma mulher que trabalhava em uma empresa de entregas relatou que, ao cruzar a ponte próxima ao túnel, ouviu garrafas quebrando tão alto que pensou ter atropelado algo. Quando desceu do carro, não havia nada, exceto o cheiro de fumaça pairando no ar. O som também parece se manifestar em gravações. Um youtuber que tentou registrar fenômenos paranormais no túnel publicou um vídeo com captação de áudio limpa. Ao aumentar o volume no trecho central da filmagem, é possível ouvir claramente um estalo, depois o som de vidro e, por fim, algo que muitos interpretaram como um grito abafado, mas que, se ouvido com atenção, parece dizer algo em japonês. Análises feitas por fãs indicaram que a frase poderia ser Korosareru, vou ser morto. Após a publicação do vídeo, o criador começou a relatar problemas em casa, portas batendo sozinhas, objetos mudando de lugar e uma sensação constante de ser observado. Pouco tempo depois, ele encerrou o canal e desapareceu das redes sociais. O que torna essa lenda ainda mais macabra é o fato de que o túnel em si é revestido por concreto grosso e possui um eco natural amplificado. Teoricamente, qualquer som ali dentro deveria reverberar de maneira caótica. Mas as garrafas, os estalos, os gritos abafados, todos parecem seguir um padrão lógico, quase como uma mensagem. Como se alguém, ou algo, quisesse ser ouvido, quisesse ser lembrado. Alguns estudiosos do ocultismo japonês acreditam que o túnel tenha se tornado local de poder invertido, um espaço onde a energia negativa se acumula, com o tempo, ganha consciência. Por fim, há uma teoria ainda mais sinistra. Dizem que, se você ouvir as garrafas quebrando mais de uma vez durante uma visita, é porque alguém lá dentro marcou você. E os gritos que vêm depois não são de vítimas, mas de futuros prisioneiros. Gente que está destinada a voltar. Porque, no túnel e no Naki, os sons não são apenas lembranças de algo que aconteceu.
Eles são avisos, ou talvez convites. E se você os ouvir, já pode ser tarde demais para essa história. 7. Buracos na parede com funções desconhecidas. No interior do velho túnel, existem alguns pequenos buracos nas laterais, semelhantes a entradas de túneis menores. Eles parecem escavados à mão. Algumas pessoas dizem que serviam como esconderijos ou passagens para a tal Vila Inunaki. Outros acreditam que são covas improvisadas ou até locais rituais para prender espíritos. Quem entra nesses buracos relata visões, paralisia e vozes chamando pelo nome. Dizem que há algo profundamente errado com o ar ao redor do túnel Inunaki, como se ele estivesse contaminado por uma presença invisível, que age de forma sutil, mas extremamente eficaz. Os relatos são quase sempre os mesmos. Primeiro vem a tontura, depois a confusão mental, e então a ausência de tempo. É como se o túnel tivesse a capacidade de manipular a percepção de quem entra ali, apagando minutos, ou até horas, da memória. Não é raro encontrar registro de pessoas que entraram às 9 da noite. Quando olharam novamente para o relógio, já eram quase 3 da manhã, mesmo jurando que haviam passado apenas alguns minutos no local. O tempo se dilui ali dentro, como se algo devorasse, como se aquele espaço se recusasse a seguir as regras do mundo exterior. O mais assustador, muitos não voltam lembrando do que viram durante esse salto temporal. Só sabem que algo aconteceu, algo grande, algo que os quebrou por dentro. Um caso particularmente perturbador envolveu 2 irmãos, Júnior e Haruki, que decidiram visitar o túnel em busca de emoção. Eles registraram tudo com uma câmera acoplada ao capacete de Júnior. A gravação mostra os dois entrando por volta das 22h30, rindo, provocando um ao outro, tentando parecer corajosos. Por cerca de 12 minutos, tudo parece comum. Apenas um túnel escuro, sujo e silencioso. Mas então, o vídeo sofre uma interrupção abrupta. A tela se apaga por 2 segundos. Quando volta, Júnior está sozinho, respirando pesado, com o rosto coberto de sangue, que aparentemente não era dele. Ele corre em silêncio por um tempo, para de repente, e então olha diretamente para a câmera. Seus olhos parecem vazios, como se ele estivesse em transe. A gravação termina com ele repetindo a mesma frase: "Eu vi ele. Eu vi ele. Eu vi ele." Haruki nunca foi encontrado. A polícia considerou o desaparecimento de Haruki como fuga voluntária, mas a mãe dos rapazes recebeu uma carta pelo correio dias depois, sem remetente. O conteúdo era uma página completamente preenchida com símbolos escritos à mão, símbolos que lembravam caracteres kanji, mas embaralhados, distorcidos, impossíveis de serem traduzidos. Junto da folha, havia uma foto desbotada mostrando o interior do túnel, mas com um detalhe que gelou o sangue da família. Ao fundo, entre as sombras, era possível ver o que parecia ser um homem de terno branco, completamente imóvel, com o rosto borrado e as mãos cruzadas atrás das costas. Especialistas em edição de imagem não encontraram evidências de manipulação. Esse homem de terno branco passou a surgir em outros relatos, sempre associado a eventos de perda de tempo e desorientação. Algumas vítimas afirmam que ele aparece ao fundo quando a mente começa a falhar, como se fosse um aviso. Uma turista francesa, que entrou no túnel sozinha durante o inverno, enviou um áudio para uma amiga dizendo que havia perdido noção de onde estava. Ela chorava, dizia que as paredes estavam se movendo e que havia um homem muito alto que não deixava ela sair. Ele está parado na entrada. Ele não fala. Só está ali. Ele sabe que eu estou vendo. O celular dela foi encontrado caído na entrada do túnel, ainda gravando, mas a mulher nunca foi localizada e seu corpo jamais foi encontrado. O padrão é sempre o mesmo. Uma pessoa entra, o tempo parece parar, e quando, ou se ela sai, carrega consigo lacunas mentais irreparáveis. Uma mulher que sobreviveu a esse fenômeno desenvolveu um tipo de amnésia seletiva. Ela lembra da infância, da vida adulta, do casamento, mas tudo que envolvia sua visita ao túnel foi apagado. O que chamou a atenção dos médicos foi o fato de que, durante o sono, ela murmurava frases em japonês arcaico, um dialeto que ela jamais teria aprendido por conta própria.
Uma das frases mais repetidas era: "A linha do tempo foi partida e ele pegou o que era dele." Quando questionada, ela chorava compulsivamente, dizendo que ele ainda estava lá, esperando, parado. Um grupo de caçadores de lendas urbanas tentou investigar esses casos utilizando relógios atômicos, sensores de campo eletromagnético. Durante a investigação, um dos membros do grupo, conhecido por ser extremamente cético, desapareceu por 47 minutos. Quando encontraram, ele estava andando em círculos no mesmo ponto do túnel, com os olhos fixos no teto. Sua câmera estava gravando, mas o vídeo apresentava ruídos e distorções incomuns. No áudio, ouvia-se uma voz masculina repetindo baixinho, em japonês: "Você não deveria ter voltado." Após o incidente, o rapaz deixou o grupo e foi internado por tempo indeterminado, diagnosticado com distúrbio dissociativo profundo. O túnel Inunaki não é apenas um lugar assombrado. Ele é um espaço de ruptura. Um ponto onde a realidade se dobra, onde o tempo é distorcido, onde a mente humana se desfaz. E o mais perturbador de tudo é que esses efeitos não cessam quando a pessoa sai de lá. Muitos relatam que continuam tendo lapsos de tempo em suas casas, em seus trabalhos, em suas rotinas. O mundo continua girando, mas algo parece sempre fora de lugar, como se uma parte de suas almas tivesse sido deixada para trás, como se o tempo deles tivesse sido contaminado. E lá, em algum ponto escuro daquele túnel, o homem de terno branco continua parado, paciente, à espera de mais um visitante para marcar. Por quê? Uma vez que você entra no tempo do túnel, ele nunca mais devolve você por completo. História 8. A maldição do arrependimento. Uma lenda comum entre moradores antigos da região diz que quem entra no túnel e não respeita os espíritos ali presentes sofrerá arrependimento eterno. A pessoa pode começar a ouvir vozes pedindo ajuda, ter pesadelos constantes com fogo e violência, e até desenvolver comportamentos agressivos e paranoicos. Algumas vítimas acabaram tirando a própria vida dias depois de visitar o local. Na escuridão opressora do túnel Inunaki, há uma lenda temida não apenas pelos moradores da região, mas até mesmo por aqueles que escutam os relatos de longe, a maldição do arrependimento. Não se trata apenas de assombração, fantasmas ou aparições sinistras. Essa maldição age como uma semente plantada na mente de quem entra naquele túnel com desrespeito, zombando dos espíritos, provocando silêncio ou quebrando objetos. Ela não se manifesta na hora. Não há vozes, nem sustos, nem vultos imediatos. A maldição é paciente. Ela se instala com delicadeza, como uma doença silenciosa, e começa a crescer lentamente, primeiro com pesadelos recorrentes, depois com sensações estranhas, e então uma mudança completa de personalidade. Quem viveu para contar descreve esse processo como ter alguém dentro da própria cabeça. Um caso muito conhecido é o de Naoya Tanabe, um vlogger que decidiu explorar o túnel sozinho em 2015. No vídeo, que viralizou antes de ser apagado pela família, Naoya aparece rindo, fazendo piadas com os espíritos locais, chutando uma das velhas placas de aviso. Por cerca de 20 minutos, tudo parece apenas uma aventura noturna comum, até que, sem aviso, ele para de falar, fica em silêncio e passa a andar em linha reta, como se estivesse sendo guiado. Na parte final da gravação, ele começa a sussurrar frases desconexas como ele está ouvindo e isso não é um lugar, é uma punição. 3 dias depois, Naoya foi internado com um episódio de agressividade extrema, tentando atacar familiares e dizendo que precisava fechar a porta do túnel com sangue. Antes de ser sedado, ele teria escrito na parede do quarto: "Todos que saem, voltam, mesmo sem querer." Mas esse não foi um caso isolado. Em 1999, uma equipe de 3 estudantes universitários decidiu visitar o túnel para um projeto sobre lendas urbanas. Eles levaram equipamentos de gravação e passaram a noite inteira no local. O material jamais foi divulgado publicamente. O que se sabe é que um deles, Masaki, começou a se comportar de forma errática uma semana depois. Amigos relataram que ele ficava horas encarando a parede, murmurando palavras em latim, língua que nunca estudou,
e se recusava a entrar em qualquer ambiente com espelhos. A certa altura, ele destruiu todos os reflexos da própria casa. Em sua última noite, escreveu uma carta à mão, dizendo: Eu pedi desculpas, mas eles não me ouviram. Agora, vejo tudo queimando mesmo de olhos fechados. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois, em um campo próximo à universidade, completamente carbonizado, sem sinais de fogo ao redor. A maldição do arrependimento se alimenta de uma coisa: desrespeito. Não é o simples fato de entrar no túnel que desperta sua fúria. É a arrogância, a zombaria, o ato de rir daquilo que não se entende. Moradores antigos da vila mais próxima contam que, desde os anos 70, pessoas que ousaram desafiar o espírito da garganta escura, como eles chamam o túnel, começaram a desaparecer de formas inexplicáveis. Um mecânico da região, que costumava vender peças para turistas aventureiros, contou que viu muitos deles voltarem pálidos, em silêncio, olhos vidrados, como se tivessem deixado algo para trás. Alguns eu nunca mais vi. Outros voltavam uma semana depois, só que diferentes. Gelados, frios, como se tivessem morrido por dentro. Um padrão curioso chama atenção nesses relatos. Quase todos os amaldiçoados têm pesadelos com fogo. Sempre o fogo. Chamas se consomem tudo: casas, florestas, pessoas. E, principalmente, eles próprios. Dizem que o símbolo do arrependimento, quando a maldição se instala por completo, é sonhar com o próprio corpo queimando, sem conseguir gritar. Uma mulher chamada Eiko relatou que, após visitar o túnel, começou a ter o mesmo pesadelo por 39 noites seguidas. No sonho, ela estava deitada em uma maca de metal, cercada por figuras encapuzadas que não falavam, apenas assistiam enquanto seu corpo era consumido pelas chamas. Na vida real, Eiko passou a evitar espelhos e luzes fortes, afirmando que via rostos deformados toda vez que se olhava. Ela se isolou da família, perdeu o emprego e desapareceu um mês depois. Seu diário foi encontrado com uma frase repetida dezenas de vezes: Eu queimei por dentro. A teoria mais aceita entre os estudiosos do oculto é que o túnel Inunaki foi selado não apenas por segurança estrutural, mas para conter algo que vive ali. Um tipo de consciência antiga, talvez nascida de todos os horrores acumulados naquele solo. Uma entidade que se alimenta do desprezo humano e que, em troca, oferece o pior tipo de punição: a destruição lenta da sanidade. E uma vez que ela te marca, não há como escapar. Nem remédio, nem exorcismo, nem viagem para longe. A maldição não está no lugar, está em você. E ela se manifesta quando você menos espera, quando tudo parece normal. No espelho, na voz do rádio, no escuro do corredor. Por quê? Como dizem os moradores locais, o arrependimento é uma fogueira que acende dentro da alma, e ninguém consegue apagar o que arde sem chamas. História 9. Chamadas de números inexistentes após visitar o túnel. Visitantes relatam que, após irem até o túnel, recebem ligações de números inexistentes, geralmente compostos apenas por dígitos repetidos, como 000, 0000 ou 666, 6666. Ao atender, só se ouve respiração pesada, uma voz sussurrando palavras incompreensíveis em japonês antigo. Muitos dizem que essas ligações ocorrem sempre no mesmo horário, à noite e por vários dias seguidos. Tudo começa com um toque simples. Um toque de celular em plena madrugada, quando a casa está silenciosa e escura, e o único som é o da respiração de quem dorme. Mas quando a tela acende, mostrando um número completamente fora do comum, algo como 000, 0000, 666, 6666 ou até mesmo sequências aleatórias com símbolos e letras japonesas antigas, o que era apenas curiosidade se transforma em terror. Essa é a lenda das chamadas malditas do túnel Inunaki, um fenômeno que se repete há décadas e deixa marcas profundas em quem atende a essas ligações. Visitantes que se aventuram a passar pelo velho túnel relatam que, dias depois, começam a receber ligações silenciosas de números que simplesmente não existem. O telefone toca sempre no mesmo horário, entre 2 e 3 da manhã,
como se algo do outro lado quisesse garantir que a vítima esteja acordada e sozinha. Há quem diga que, ao atender, só se ouve uma respiração pesada, profunda, quase animalesca. Outros afirmam que escutaram vozes sussurrando palavras em japonês antigo, palavras que nem mesmo os estudiosos conseguem traduzir com exatidão, mas que remetem a termos ligados à morte, arrependimento e maldição. O mais perturbador é que, mesmo após bloquear o número, o telefone continua tocando. Alguns aparelhos desligam sozinhos, outros travam completamente, e há relatos de celulares que ficaram inutilizáveis após as ligações. Em fóruns japoneses sobre o paranormal, há dezenas de testemunhos de pessoas que, após a visita ao túnel, começaram a ser assombradas por essas chamadas durante dias seguidos. E, segundo dizem, quanto mais você atende, mais difícil é escapar daquilo que está do outro lado. Um dos relatos mais impactantes é o de Haruki, um jovem que documentou sua viagem ao túnel como parte de um projeto de vídeos sobrenaturais. 3 dias após a visita, ele começou a receber chamadas do número 888, 8888, sempre às 2h44 da manhã. No início, ele acreditava que era uma brincadeira de algum inscrito, mas depois percebeu que a linha ficava muda por longos segundos, até que uma voz feminina começava a chorar baixinho, um choro seco, quase sussurrado, como se estivesse dentro do ouvido dele. Ele gravou uma dessas chamadas, e no áudio é possível ouvir claramente quando a voz para de chorar e diz algo em tom quase inaudível. Você não devia ter voltado. Haruki compartilhou esse áudio em seu canal, mas o vídeo foi retirado do ar após milhares de pessoas afirmarem que, ao assisti-lo, começaram a ter problemas similares. Chamadas estranhas, ruídos no quarto e até avistamentos de sombras nos espelhos. O fenômeno é tão recorrente que alguns pesquisadores japoneses começaram a estudar os padrões dessas ligações. Descobriram que elas não acontecem de forma aleatória. Elas seguem uma lógica obscura. Quanto mais tempo a pessoa permanece no túnel, maior a frequência das ligações. E quanto mais desrespeito ela demonstra, como falar alto, xingar ou zombar dos espíritos, mais perturbadoras se tornam as mensagens recebidas. Um especialista em folclore comparou essas chamadas a uma espécie de pacto não verbal. Ao pisar no túnel, você entrega algo seu, mesmo sem perceber. Pode ser a sua voz, a sua sanidade, ou até mesmo sua alma. E as ligações seriam apenas lembretes, convites persistentes para retornar ao local e concluir o que foi começado. Existem também aqueles que relatam consequências ainda mais estranhas. Uma mulher chamada Sayuri disse que, após semanas de chamadas noturnas com vozes que murmuravam orações reversas, seu telefone começou a tocar mesmo sem bateria. O aparelho estava desligado, sem chip, mas vibrava no mesmo horário, toda madrugada. Certa noite, ela decidiu atender, mesmo com o aparelho desligado. A ligação se conectou, e do outro lado, ouviu a própria voz pedindo ajuda. Sou eu. Mas já é tarde demais. Sayuri foi internada dias depois, em estado de choque. Ela repetia a mesma frase para os médicos: o túnel me seguiu até aqui. Talvez a teoria mais assustadora venha dos monges de um templo próximo, que evitam mencionar o túnel diretamente. Segundo eles, há espíritos que perderam a identidade ao longo do tempo. Almas tão antigas, tão corroídas pela dor e pela solidão, que esqueceram quem eram. Essas entidades vagam entre mundos, desesperadas por conexão. E, quando alguém ousa invadir o espaço delas, mesmo que brevemente, uma ligação é estabelecida. Literalmente, a linha entre vivos e mortos se transforma em sinal de celular, e os sussurros são a tentativa de contato de algo que não devia mais existir. Uma das freiras do templo disse: eles não ligam para assustar, ligam porque estão presos. E querem alguém para ouvir, mesmo que isso custe a sua sanidade. Seja coincidência, tecnologia corrompida ou manifestação sobrenatural, uma coisa é certa. Se você visitar o túnel Inunaki e seu celular tocar de madrugada, pense 2 vezes antes de atender. Porque, segundo as lendas, a última pessoa que ouvir sua voz pode não ser você mesmo. História
10. A criança que chama por ajuda no meio da floresta. Alguns visitantes relatam ouvir chamados de uma criança vindos da floresta ao redor do túnel, geralmente após o pôr do sol. A voz repete frases como Kaya-san, Tazuket, mamãe, me ajuda, em tom desesperado. Porém, quando alguém tenta se aproximar da origem do som, se perde dentro da mata, mesmo com GPS ou bússola. Algumas pessoas disseram que, ao tentar sair, a floresta parecia dar voltas e levá-las de volta ao mesmo lugar. A floresta ao redor do túnel Inunaki é densa, antiga, e guarda um silêncio que incomoda até os mais experientes trilheiros. Mas, para quem já passou por lá ao entardecer, o que mais marca não é o cheiro de terra úmida nem o som dos galhos quebrando sob os pés, é a voz. A voz de uma criança. Uma voz frágil, quase suplicante, que surge do nada entre as árvores e diz, em japonês, Okaya-san, Tazuket, mamãe, me ajuda. O som é tão claro, tão humano, que muitos acreditam estar diante de um caso real de abandono infantil. E é aí que começa o verdadeiro terror. Porque quem tenta seguir essa voz, quem decide ir até ela para ajudar, invariavelmente se perde. Não importa se está com GPS, bússola ou mapas digitais, todas as rotas falham. E a mata, antes apenas fechada, começa a se transformar num labirinto. Essa lenda, conhecida como a criança que chama, já foi relatada por caminhoneiros, trilheiros e curiosos que exploram o entorno do túnel. A maioria das ocorrências acontece após o pôr do sol, geralmente entre 6 e 8 da noite, quando a luz começa a desaparecer e a floresta ganha um tom sombrio. O padrão é quase sempre o mesmo. A pessoa escuta a voz infantil chamando, sempre com o mesmo tom de desespero. Em alguns relatos, a voz está próxima. Em outros, parece vir de diferentes direções ao mesmo tempo. A vítima sente um impulso incontrolável de procurar a criança, seja por compaixão, culpa ou pura curiosidade. Mas o que acontece depois é um mistério. Há registro de pessoas que sumiram por horas e, quando foram encontradas, estavam desidratadas, cobertas de arranhões e sem memória do que aconteceu. Outras nunca mais voltaram. Um dos relatos mais conhecidos é o de uma jovem universitária chamada Emiko, que foi com um grupo de amigos explorar a floresta ao redor do túnel. Era parte de um trabalho sobre lendas urbanas japonesas. Ao se afastarem um pouco da estrada, Emiko foi a primeira a ouvir o chamado. Ela parou subitamente, olhou para o mato e disse que tinha ouvido uma criança pedir socorro. Os amigos riram, acharam que era apenas parte da encenação do projeto. Mas Emiko começou a andar em direção à mata, dizendo que precisava encontrar a criança. Eles a chamaram, tentaram segurá-la, mas ela não respondeu. Em poucos minutos, ela desapareceu na vegetação. Foram 5 horas de busca, com lanternas e até a ajuda da polícia local. Quando a encontraram, Emiko estava parada numa clareira, com os olhos fixos numa árvore que parecia ter marcas de mãos pequenas no tronco. Ela repetia sem parar, ela está presa lá dentro. A floresta parece brincar com a percepção de espaço. Relatos dizem que, ao tentar voltar pelo mesmo caminho, os visitantes percebem que as árvores estão diferentes, que os sons mudaram de lugar. O tempo também parece se distorcer. Um rapaz chamado Daishi afirmou que passou 20 minutos seguindo a voz, mas quando voltou à estrada, seu relógio mostrava quase 3 horas. E o mais bizarro, o GPS registrou um trajeto circular, como se tivesse dado voltas no mesmo ponto. Mas Daishi jura que só andou em linha reta. Ao revisar o áudio da câmera que usava, pôde ouvir claramente uma risada abafada entre os arbustos. Uma risada de criança. E, em um dos trechos, a voz sussurra algo que ninguém esperava. Não é você quem está me seguindo. Pesquisadores do oculto sugerem que essa voz pertence a um espírito de uma criança morta nos arredores do túnel, talvez vítima de um crime antigo, ou até de algum ritual ligado à misteriosa Vila Inunaki. Outros acreditam que a criança nunca existiu e que a voz é uma manifestação de um irei, um espírito que se alimenta da energia dos vivos, atraindo-os com pedidos de ajuda. Há também os que associam o fenômeno à maldição do túnel,
uma espécie de armadilha espiritual criada para manter a floresta sob controle, como se os próprios fantasmas protegessem o segredo do local. Independentemente da origem, uma coisa é certa: essa voz tem um poder real, quase hipnótico, e quanto mais tempo a pessoa ouve, mais difícil se torna ignorá-la. Os monges da região alertam que, ao ouvir essa voz, a única reação segura é não responder, não seguir, não buscar. Segundo eles, responder ao chamado é como assinar um contrato invisível, aceitando entrar em um mundo que não pertence aos vivos. Há uma história de um caçador que ouviu o chamado e, mesmo sem ver a criança, deixou comida e água perto de uma árvore onde o som era mais forte. Dias depois, ele encontrou pegadas minúsculas no chão de terra batida. E, no meio da noite, passou a ouvir passos ao redor de sua casa. Ele foi encontrado semanas depois, enforcado no galho de uma árvore que crescia em frente à sua janela, com marcas de mãos pequenas em sua pele, como se tivessem tentado puxá-lo para fora da realidade. Assim, a floresta ao redor do túnel Inunaki se transforma num território onde a lógica falha, o tempo se distorce e a compaixão pode ser uma armadilha. Se um dia você estiver ali e ouvir uma voz fraca dizendo: "Mamãe, me ajuda", lembre-se, nem toda criança perdida quer ser encontrada. E às vezes, ela já encontrou você. História 11. O ritual das velas no túnel. Existe uma crença entre adolescentes locais de que, se você entrar no túnel com 4 velas acesas, uma para cada ponto cardeal, e deixá-las acesas no meio do túnel, algo virá falar com você. Quem tentou, afirma que as chamas se apagam sozinhas, mesmo sem vento, e que ao voltar para buscá-las, as velas estão derretidas, mas nenhuma cera no chão. Um jovem teria enlouquecido após fazer o ritual e dito que viu alguém ajoelhado no escuro, chorando sangue. No Japão, existem muitos locais imersos em mistérios e lendas. Um dos mais notórios, e possivelmente o mais sinistro, é o túnel Inunaki, uma passagem antiga e isolada que se encontra no coração das montanhas. Este túnel, que muitos dizem estar amaldiçoado, tem atraído curiosos aventureiros por gerações, mas poucos retornaram para contar suas histórias. O que muitos não sabem é que, em torno desse túnel, existe um ritual que, segundo a lenda, pode invocar entidades das trevas. Esse ritual, simples mas perigoso, envolve velas, escuridão e um preço muito alto a ser pago por aqueles que ousam tentar. Dizem que o ritual das velas no túnel deve ser realizado com extremo cuidado, pois a cada detalhe errado, uma maldição mais poderosa é invocada. Tudo começa com a escolha das velas. 4 velas, acesas, são necessárias para realizar o ritual. Cada uma delas deve ser posicionada em pontos cardeais, representando as direções norte, sul, leste e oeste. A tradição fala que essas velas devem ser acesas no meio do túnel, o mais profundo possível, onde a escuridão parece tomar conta de tudo. Para aqueles que têm coragem de tentar, é essencial que as velas permaneçam acesas por um período de tempo. No entanto, a verdadeira história começa depois que elas são acesas e o ritual começa. Os que tentaram o ritual e sobreviveram falam de um medo inexplicável que toma conta de quem ousa participar. No início, parece ser apenas uma brincadeira, uma forma de encarar o medo do desconhecido. Mas assim que as velas começam a brilhar na escuridão, uma sensação pesada de desconforto começa a tomar conta de quem está ali. O ar fica denso e o som do vento parece se dissipar completamente. É como se o tempo dentro do túnel tivesse parado e tudo o que restasse fosse uma calma sinistra, esperando para ser quebrada. Alguns dizem que, após algum tempo, as velas começam a diminuir sua intensidade, como se algo estivesse puxando a energia delas. À medida que o calor se apaga e a luz se torna fraca, algo ainda mais estranho acontece. As velas, uma a uma, se apagam sozinhas, mesmo sem que uma brisa tenha se movido. Por mais estranho que pareça, o que mais assusta os participantes não é o fato de as velas se apagarem. É o que acontece depois disso. Disse que, quando a última vela se apaga, uma presença pode ser sentida no túnel. Alguns afirmam que sentem uma força invisível se aproximando, um peso nas costas, como se algo ou alguém estivesse observando cada movimento.
Mas a história mais aterrorizante é a de quem teve coragem de voltar até o ponto onde as velas haviam sido apagadas. Os relatos são consistentes. Quando alguém se vira para buscar as velas, algo se torna ainda mais inquietante. Embora as velas tenham se apagado, o chão onde elas estavam não tem nenhum sinal de cera derretida. Como se, de alguma forma, as velas tivessem desaparecido, levadas por uma força que não pode ser explicada. A lenda fala de um jovem que participou desse ritual com seus amigos em uma noite fria e sem vento. Ele acendeu as velas. Enquanto o tempo passava, o medo foi se infiltrando em sua mente. A cada minuto, ele sentia como se algo estivesse observando, esperando pela hora certa para agir. Quando o último faixe de luz se apagou, ele foi primeiro a correr para buscar as velas. Mas o que encontrou no túnel não era o que ele esperava. O que ele viu, ao voltar ao local onde as velas estavam, o deixou em um estado de terror indescritível. Ele contou, com os olhos esbugalhados, que ao olhar para a escuridão, viu uma figura ajoelhada, encurvada, e, ao se aproximar, conseguiu ver claramente que a criatura estava chorando. Mas o mais horrível não foi o choro. Era o sangue, que caía de seu rosto, escorrendo por suas mãos e se acumulando no chão. O jovem tentou gritar, mas a voz parecia não sair, como se uma força o tivesse silenciado. A última visão do rapaz antes de desmaiar foi a figura levantando a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido e desfigurado, com olhos completamente negros. Ele não se lembrava de mais nada após isso. Quando foi encontrado por seus amigos, estava em um estado de choque profundo, e suas palavras estavam desconexas. Ele repetia constantemente que havia visto alguém ajoelhado, chorando sangue, mas ninguém conseguia compreender exatamente o que ele queria dizer. O mais terrível, no entanto, foi que, após esse episódio, o jovem nunca mais foi o mesmo. Ele foi internado em uma clínica psiquiátrica, onde os médicos diagnosticaram um colapso mental completo, mas seus olhos, sempre arregalados e com um vazio profundo, pareciam carregar algo que ninguém conseguia entender. Muitos outros tentaram realizar o ritual após esse incidente, mas os relatos sempre acabam na mesma história. As velas se apagam sozinhas, e algo parece se mover nas sombras, observando os que desafiam o túnel. Alguns desapareceram sem deixar rastro, e outros voltaram completamente mudados, com os olhos perdidos, como se tivessem visto algo que não podiam compreender. O ritual das velas no túnel Inunaki continua sendo um mistério. Quem tenta realizá-lo geralmente acaba se afastando do local com a sensação de que algo seguiu, uma presença invisível que nunca os deixa em paz. Alguns falam de vozes sussurrando no vento, outros falam de figuras que aparecem em suas sombras. Mas, de uma coisa todos têm certeza, ninguém sai do túnel sem levar um pedaço do que ali reside. E quem tenta nunca sabe se retornará completamente, ou se será levado, como os outros, para as trevas eternas daquele lugar amaldiçoado. História 12. O cão que guia para a morte. Essa lenda conecta diretamente ao nome do local. Inunaki pode ser traduzido como cachorro que chora ou vale dos cães que uivam. Dizem que um cão preto aparece para guiar pessoas que se perdem nas redondezas. Mas quem decide segui-lo nunca mais volta. Outros dizem que o cão aparece para avisar sobre uma tragédia, como um Shinigami disfarçado, o deus da morte. Existem relatos de pessoas que viram esse cão e sofreram acidentes graves dias depois. Existem lugares no mundo onde o medo parece ter raízes tão profundas quanto as árvores que o cercam. A região de Inunaki, envolta em neblina e silêncio, é um desses lugares. O nome, traduzido como cachorro que chora ou vale dos cães que uivam, carrega um presságio antigo, como se a própria terra anunciasse que algo ali não está em paz. Entre todas as lendas que envolvem essa área esquecida, uma das mais persistentes fala de um cão, não um animal comum, mas uma entidade envolta em mistério. É sempre descrito como um cão preto, de porte médio, olhos fundos e expressão impossível de ler. Ele surge do nada, silencioso, em estradas vazias ou entre as árvores. E ele não late, não rosna, não foge. Ele apenas caminha, olhando para trás de tempos em tempos, como se chamasse você para segui-lo. E é aí que a história se divide.
Alguns dizem que ele guia as almas perdidas, outros acreditam que ele é o Arauto da Morte, um Shinigami disfarçado. Uma das histórias mais contadas sobre essa criatura aconteceu com um grupo de 3 amigos que decidiram explorar os arredores do túnel Inunaki em uma noite de outono. Levaram lanternas, celulares, aquela típica coragem juvenil que ignora os avisos. Durante a subida por uma das trilhas pouco utilizadas, o grupo percebeu que algo os observava. Primeiro, foi apenas o som de passos leves atrás deles. Depois, surgiu o cão. Ele estava parado na beira do caminho, olhando diretamente para o grupo. Um dos rapazes se abaixou, tentou chamá-lo, mas o cão apenas virou-se e começou a caminhar mata adentro, olhando para trás, como se esperasse ser seguido. Um dos garotos, fascinado, decidiu seguir a criatura. Os outros 2, desconfiados, insistiram para que ele voltasse, mas em poucos segundos ele desapareceu entre os galhos. Gritaram seu nome, iluminaram com as lanternas, correram pelo mato, mas não havia sinal dele. Depois de horas de busca, decidiram voltar e chamar ajuda. O garoto só foi encontrado no dia seguinte, caído em uma vala, com múltiplos ferimentos e um olhar vazio. Estava vivo, mas não dizia uma única palavra. Durante o interrogatório, já no hospital, ele finalmente falou. Disse que o cão o guiou por um caminho que ele nunca tinha visto antes. Um trajeto silencioso, onde o som do vento desaparecia e o ar parecia pesar. Segundo ele, a floresta começou a mudar enquanto andava. As árvores pareciam se fechar atrás dele e a trilha simplesmente sumiu. Disse que a única coisa que conseguia ver era o rastro do cão, um vulto negro à frente. Em determinado momento, ele ouviu vozes, sussurros vindos da mata, e o cão parou. Quando se virou, ele viu algo que o fez desmaiar. Uma multidão de figuras encapuzadas o observando de longe, todas imóveis. Não soube dizer quanto tempo ficou desacordado. Quando acordou, estava sozinho, caído perto de um penhasco. O mais perturbador foi que, ao ser resgatado, os médicos encontraram arranhões profundos nas costas, nos braços, como se ele tivesse sido agarrado e arrastado, embora não houvesse sinal de ninguém por perto. Nenhuma pegada, nenhum vestígio do tal cão. Outros relatos falam de pessoas que viram o mesmo cão nos arredores da vila abandonada de Inunaki ou próximo ao túnel antigo, momentos antes de acontecimentos trágicos. Uma mulher contou que, ao sair de seu carro para tirar fotos da entrada do túnel, viu o cão parado no acostamento, encarando-a fixamente. Quando ela voltou ao carro, percebeu que os pneus estavam completamente rasgados, como se algo tivesse cravado garras nas laterais. Um dia depois, ao tentar retornar para casa, sofreu um grave acidente na estrada, sem conseguir explicar o motivo. Disse que, segundos antes do impacto, viu os olhos do mesmo cão refletidos no retrovisor. E essa não é uma ocorrência isolada. Outros visitantes, inclusive estrangeiros, afirmam que, após avistar o cão, começaram a sofrer de pesadelos vívidos, envolvendo acidentes, perseguições e gritos vindos da floresta. Alguns moradores da região evitam comentar sobre o cão. Para eles, falar da criatura é convidá-la. Há quem acredite que ele não é maligno, mas sim um tipo de guardião sombrio, responsável por alertar os vivos sobre o que está por vir. Outros acreditam que ele se alimenta da curiosidade humana, levando para o abismo aqueles que ousam seguir seus passos. Há inclusive registros antigos que falam de cães negros usados em rituais shintoístas para se comunicar com o submundo. E em alguns manuscritos raros encontrados em templos abandonados da região, há desenhos rudimentares de um cão de olhos oco cercado por chamas escuras. A legenda dizia: aquele que guia para o fim. Seja qual for a origem real dessa criatura, todos os que cruzaram seu caminho relatam a mesma coisa. Ela aparece nos momentos de incerteza, quando você está perdido ou hesitante, e oferece uma saída. Mas a que custo? É impossível saber quantas vítimas a seguiram com preto e desapareceram sem deixar rastros. A floresta de Inunaki é vasta e densa, cheia de cavernas, buracos naturais e caminhos esquecidos. O terreno parece mudar de forma, e as trilhas raramente levam ao mesmo lugar.
E há algo ainda mais inquietante. Muitas das famílias que perderam entes queridos naquela região afirmam que, nos dias anteriores ao desaparecimento, seus parentes falavam de um cão, um que surgia nos sonhos, parado na estrada ou atrás da casa, sempre observando, sempre esperando. A lenda do cão de Nunaki não é apenas uma história de terror. Para muitos, é um aviso silencioso. Um lembrete de que existem forças que vão além do nosso entendimento e que nem todo guia é um salvador. Algumas vezes, ele pode ser apenas o arauto do fim, pacientemente conduzindo sua próxima vítima para o desconhecido, onde nenhuma trilha retorna e nenhum grito é ouvido. Porque quem segue o cão não volta. Nunca. História 13. A maldição da última foto. Exploradores que visitaram o túnel costumam tirar fotos para registrar a experiência, mas uma lenda afirma que a última foto tirada no túnel sempre carrega algo errado. Pode ser um rosto escondido nas sombras, uma mão extra ou até mesmo uma figura olhando diretamente para a lente. Muitos dos que tiraram essa última foto relatam que suas câmeras pararam de funcionar logo depois, e em alguns casos, a imagem desapareceu sozinha do cartão de memória. Algumas imagens são mais do que simples registros. São fragmentos de tempo congelado, momentos capturados que carregam algo além da luz e da sombra. E é exatamente por isso que, nas redondezas do túnel Inunaki, existe uma regra silenciosa entre os moradores mais antigos: nunca fotografe dentro do túnel. Não é um conselho sobre segurança ou respeito ao local. É um aviso, porque quem tira a última foto, aquela que fecha a visita ao túnel, costuma levar algo mais do que uma imagem para casa. Algo que não pode ser apagado com um clique. Os exploradores urbanos, sempre sedentos por adrenalina e mistério, ignoram esse aviso e pagam o preço. Muitos relatos surgiram ao longo dos anos, quase sempre com os mesmos elementos. A última foto contém algo que não deveria estar lá. Uma sombra com olhos, um vulto ao fundo que ninguém viu na hora, ou mais recorrente, uma figura olhando diretamente para a câmera, como se já soubesse que seria registrada. Um dos casos mais conhecidos aconteceu com um casal de turistas de Osaka, que decidiram visitar o túnel numa tarde nublada. Eles tiraram dezenas de fotos durante o trajeto, rindo, explorando as áreas abandonadas, comentando sobre as histórias macabras que haviam lido na internet. Ao se aproximarem do centro do túnel, resolveram tirar uma última selfie, com o celular estendido para capturar o ambiente sombrio ao redor. Foi só quando chegaram ao hotel naquela noite que notaram algo estranho. A foto, à primeira vista, parecia normal, até que ampliaram. Atrás deles, no fundo do túnel, havia uma silhueta parada, vestida de branco, com o rosto parcialmente coberto pelo cabelo. O problema, eles garantem que estavam sozinhos. E mais, quando tentaram mostrar a imagem para amigos, o celular travava. Em poucos minutos, o aparelho desligou sozinho. Ao religá-lo, todas as fotos tiradas naquele dia haviam sumido. O padrão se repete em outros casos. Um grupo de estudantes universitários, apaixonados por mistérios japoneses, fez um mini-documentário sobre locais assombrados, incluindo o túnel Inunaki como último destino da viagem. Usaram câmeras digitais, tripés e iluminação profissional. Ao revisar o material, notaram interferências estranhas nos arquivos filmados dentro do túnel, distorções, chiados, frames corrompidos. Mas foi na última foto, tirada por um dos alunos ao fim da gravação, que encontraram um detalhe mais assustador. Atrás de uma parede de concreto coberta por musgo, surgiu o que parecia ser uma mão. Só que essa mão saía da própria parede, como se estivesse tentando atravessá-la. O grupo tentou processar a imagem para entender o que era, mas o arquivo corrompeu completamente na manhã seguinte e a câmera usada apresentou um curto-circuito irreparável. O aluno que tirou a foto relatou semanas depois que começou a sonhar com a mesma mão, sempre tentando agarrá-lo, sempre vinda do escuro. A ciência pode tentar explicar com falhas de equipamento, interferência magnética ou erros de exposição. Mas o detalhe que escapa a qualquer lógica é que, em todos os relatos documentados, a última foto carrega uma entidade, uma presença, algo que não aparece nas imagens anteriores. E o mais perturbador é que,
Em alguns casos, essa entidade parece mudar conforme o observador. Um rapaz relatou que viu um rosto conhecido em sua última foto, o de sua irmã, que havia morrido anos antes. Mas outros que olharam a mesma imagem não viram rosto algum, apenas uma distorção estranha na borda da lente. Isso alimenta uma teoria popular entre caçadores de fantasmas. O túnel de Nunaki possui uma consciência. Ele observa. Ele escolhe. E a foto final é o momento em que ele se revela, nem que seja por 1/1000 de segundo. Alguns investigadores paranormais sugerem que o túnel funciona como um ponto de interseção entre realidades, como uma fronteira tênue onde nossa dimensão se cruza com outra, mais sombria, mais antiga. As fotos, então, seriam como rachaduras nesse limite, permitindo que o que está do outro lado dê um breve passo à frente. O ato de fotografar se torna, sem querer, uma invocação. E a última foto, um selo, uma assinatura. É como se o túnel deixasse uma marca, uma lembrança de que ele viu você e que agora, talvez, você tenha levado um fragmento dele para casa. Há ainda um último elemento nessa lenda que poucos ousam comentar. A maldição não se limita à câmera. Em alguns relatos, a pessoa que tirou a última foto começa a notar fenômenos estranhos ao seu redor dias depois. Espelhos embaçados onde surgem formas, eletrônicos que ligam sozinhos durante a madrugada e até vozes em gravações de celular, sussurrando em línguas indecifráveis. Uma mulher que tirou a tal foto relatou que passou a ouvir cliques de câmera em sua casa, mesmo no silêncio da noite, como se alguém a estivesse fotografando do escuro. Por isso, entre os que conhecem as histórias e respeitam o lugar, existe uma regra silenciosa. Nunca tire a última foto. Nunca registre o fim da visita. E se por acaso você já fez isso, preste atenção nos detalhes das suas imagens. Talvez algo esteja olhando de volta. Talvez o túnel tenha registrado você também. E o que foi capturado não pode mais ser devolvido. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. De verdade. O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E saber que você escolheu passar esses minutos ouvindo uma das nossas histórias significa muito para mim e para todo o time do Contos Noturnos. Cada like, cada comentário, cada nova inscrição é um passo que ajuda esse canal a crescer e continuar trazendo mais histórias de arrepiar, baseadas em lendas, relatos mistérios que moram no imaginário e nas sombras. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda mais do que você imagina. E se quiser apoiar ainda mais, compartilhe esse vídeo com alguém que também curte uma boa história de terror. Aqui no Contos Noturnos, sempre tem um novo relato te esperando. E lembre-se, nem todo silêncio é paz. Às vezes, é só o início de algo estranho se aproximando. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, e durma bem, se puder.